parece desaparecendo. Poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoa. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, 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 glória a Deus, sobrevivi, glória a Deus. Se você está aí é porque você também sobreviveu, né? Sobreviveu às adversidades, sobreviveu aos problemas do dia a dia, sobreviveu à doença, sobreviveu às lutas, sobreviveu aos problemas. Todos nós precisamos sobreviver, né? Muitas das vezes tem pessoas, hoje principalmente, tem muitas pessoas, muitos irmãos na nossa fé que estão desistindo, né? Desistindo no meio da adversidade, desistindo no meio do problema, desistindo de tudo, né? Eu vejo a cada dia mais pessoas desistindo da caminhada, desistindo de buscar a Deus, desistindo de lutar pela sua própria sobrevivência, salvação, pessoas entregando os pontos, tem pessoas que estão no meio da caminhada, né, abandonando a sua fé, e que nós não venhamos ser só mais um no meio dessa multidão grande, né, a qual se dizem filhos de Deus, a qual dizem que acreditam no Senhor, mas em meio a uma adversidade, a um problema, muitas pessoas desistem, irmãos. É fato nós cansarmos, é fato a gente querer desistir, isso é natural, porque nós não somos super-heróis. Se você não sabe, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, nós temos tempo difícil, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, todos nós estamos sujeitos, né, a querer desistir, mas entre querer e sentir vontade de desistir e até desistir, há uma grande diferença. Então, que nós venhamos entender, a diferença é essa. Eu posso querer desistir, eu posso me sentir cansada, eu posso me sentir cansada de lutar, né, pelos problemas do dia a dia, isso é natural. Zuleide, a paz do Senhor, seja bem-vinda nisso, compartilhe essa live, marque as pessoas, para as pessoas irem chegando. Eu tava aqui arrumando minhas malas, ó, vou viajar novamente, né, porque Deus não me quer parada, glória a Deus e aleluia, não que eu fique parada, né, mas aí Deus estava me falando sobre desistência, porque Deus ministra, irmãos, em todo o tempo. Tudo bem, Nice? Minha querida, seja bem-vinda. Eliane, logo eu vou estar aí, Eliane, para te cuidar de mim. Zuleide Trajano, vou viajar sim novamente, já tô com as malas prontas ali, meu marido já esteve aqui, né? E aí Deus, enquanto eu tava aqui sozinha, porque a gente nunca está só, né? A gente tá só assim de pessoas, mas o Espírito Santo tá sempre junto com a gente, por isso a importância da gente buscar, por isso a importância da gente buscar a presença do Pai, buscar a presença do Espírito Santo. Paz, missionária Fátima, levita do Senhor, tudo bem?
Aí eu estava aqui, né? E Deus começou a ministrar o meu coração sobre isso. Há pessoas que estão desistindo por qualquer coisa, há pessoas que estão desistindo porque se sente cansada, não aguento mais as lutas. Nós estamos, irmãos, hoje é dia 11, se não me engano, de janeiro, há 11 dias de um ano novo, há 11 dias de algo novo que vai acontecer na nossa vida, porque todo final de ano, todo início de ano, a gente tem expectativa, é natural o ser humano ter expectativa que algo melhor vai acontecer, que os teus sonhos que não foram realizados lá atrás poderão acontecer, porque é uma nova chance que Deus está nos dando. Ano novo, vida nova, o povo diz aí pelo mundo, mas não é só isso, nós temos que continuar lá, mandarabachai, sonhando aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Muitas das vezes a gente tá cabisbaixo, tá cansado, é natural, repito, você está cansada das lutas, mas entre você cansar e querer desistir a desistir, há uma grande diferença. E eu vejo muitas pessoas que começaram bem, muitas pessoas que na caminhada, né, com Jesus começou bem, era um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas no dia a dia, irmãos, a gente vai ter lutas, porque Satanás, o maior inimigo das nossas almas, ele quer nos parar, ele quer te parar, ele quer me parar, porque ele não está preocupado com o povo que está lá já na mão dele, ele não está preocupado com pessoas que fazem a vontade dele, ele está preocupado comigo e com você que está aí, querendo ouvir uma palavra de Deus, um direcionamento. Repito, ano novo, a gente tem novas expectativas, mas tem pessoas que estão abandonando seus sonhos, estão abandonando a sua vida com Deus por pouca coisa. Ah, mas pastora, a senhora não sabe o que eu tenho enfrentado. Há anos eu tenho enfrentado uma luta na minha casa, há anos eu tenho lutado pelo meu filho que está perdido. Há anos eu tenho lutado por uma doença que o médico me desenganou e diz que não tem mais cura. Há anos eu tenho buscado a salvação da minha família, a salvação do meu esposo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu creio que Deus, ele se faz presente em todo o tempo. Deus, ele permite alamandarabachai você ser jogado na fornalha para te livrar no meio do fogo. Deus permite você ser lançado na cova dos leões, literalmente, assim como Daniel foi jogado dentro de uma cova. Deus poderia ter impedido Daniel de ter sido lançado lá, mas Deus permitiu Daniel passar por tudo aquilo, alamandarabachai, para livrar Daniel dentro da cova, irmãos. E não é à toa que Deus está permitindo essa guerra na tua casa. Não é à toa, alamandarabachou, que Deus permite essa doença. Não é à toa que Deus permite a situação, alamandarabachai, a situação difícil na nossa vida. Então nós temos que entender, a nossa mente tem que parar de ser uma mente cauterizada e ser uma mente de Cristo. Porque eu e você, a gente se alimenta da palavra todos os dias. Eu espero, né, que você se alimente da palavra todos os dias, porque eu me alimento da comida todos os dias para me manter vivo. Então, a minha vida espiritual, para mim me manter vivo, alamandarabachou, na presença de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, do alimento espiritual. Eu faço live de tempo em tempo, tem horas que eu não consigo porque eu trabalho, eu faço a obra, eu viajo, tem horas que eu não consigo, mas eu não deixo de me alimentar.
Eu tô no carro, às vezes viajando do lado do meu esposo, eu carrego 4 Bíblias, meu marido dá risada que uma mala é só de Bíblia e de livros e de cadernos que eu faço anotações quando o Espírito Santo ministra ao meu coração e de agenda com nome de pessoas que nem você que me assiste para mim orar quando eu subo o monte ou até na minha casa. Então, irmãos, nós precisamos, há uma necessidade na nossa alma, há uma necessidade no nosso espírito que só é preenchido através da palavra. E eu repito, tem pessoas, a paz Marilza, a paz, seja bem-vinda Iriá, seja bem-vinda, marque as suas amigas, compartilhe essa live, porque nós estamos começando um ano, repito, um ano novo, novas oportunidades vão ser colocadas na sua vida, novas pessoas você vai conhecer, você vai visitar lugares novos, Alamandarabachou, já estou profetizando, Deus vai te levar por caminhos diferentes. Deus, ele escreve uma nova história a cada ano que se inicia, é um livro aberto que está ali aberto diante dos nossos olhos para Deus escrever uma nova história, mas há pessoas desistindo porque estão cansadas, porque não aguentam mais lutar, porque não vejo a libertação do filho. Irmãos, Deus permite a situação difícil. Lembre-se de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, perdesse tudo que Deus tinha dado para ele, porque foi Deus que abençoou Jó. É Deus que me abençoa, é Deus que te abençoa. Só em eu tá respirando, só de você estar aí me ouvindo, é o próprio Deus que está te dando uma nova oportunidade. Muitas pessoas não viraram o ano, muitas pessoas hoje não acordaram, muitas pessoas estão num leito do hospital em coma, muitas pessoas nesse momento estão velando seus entes queridos, e Deus permitiu você estar aí ouvindo essa palavra, porque Ele tem algo novo na sua vida, porque Ele tem propósito para você, porque Ele tem sonhos para você. Sonhe, se deixe sonhar. Os teus sonhos, eles vão além daquilo que você possa imaginar. Às vezes a gente sonha algo que aparentemente é grande aos meus olhos, mas Deus tem algo maior para mim e para você. Deus quer algo grande, Ele quer que eu viva sorrindo. Deus não quer que eu viva chorando. Tem tantas mulheres, tantas esposas, tantas mães que só vivem chorando, entra ano, passa ano, e a pessoa já se acostumou com aquele jugo que Satanás coloca sobre a vida dela. Tudo é permissão de Deus, mas se eu não tomar uma posição e crer nas promessas que Deus tem para mim, e crer que o meu sonho, aquilo que eu sonho, foi um sonho colocado pelo próprio Deus na minha vida. Irmãs, vocês têm que entender que quando Deus coloca um sonho no meu coração, quando Deus me dá um sonho, é porque Ele quer realizar. Ah, mas não deu, hoje eu tô velha, hoje eu tô com os filhos criados, eu não consegui terminar aquela faculdade que eu comecei lá atrás, os meus sonhos estão engavetados, eu coloquei meu sonho num baú, eu coloquei meu sonho lá numa gaveta. Aliás, eu nem sei aonde que está aquele sonho que eu tinha de abrir a minha empresa própria. Eu nem sei aonde que está o sonho de eu viajar, de eu fazer a obra. Eu nem sei. Não! Deus, Ele permite toda a situação que você vivenciou para você ter um legado, você ter um currículo, você ter algo para passar adiante. Você acha que essa situação difícil que você está enfrentando é para nada? Não, se nós formos ver na Bíblia, José sonhou, mas o sonho de José não foi realizado da noite para o dia. José sonhou, os irmãos já perseguiam José. Talvez você é perseguida dentro da tua casa, da tua família, até dentro da tua igreja, porque Deus colocou esse sonho no teu coração.
O diabo, ele tenta nos parar. E os irmãos de José, eles eram crentes, eles ouviam a mesma palavra do pai, que nem José. José era um homem de Deus porque ouvia e tinha o testemunho dentro de casa, irmãos. Os irmãos ouviam a mesma coisa que José, mas olha a diferença de José. Olha a diferença que a Bíblia nos relata, que José era um filho que o pai amava mais que os outros, porque José era obediente em primeiro lugar. Deus se agrada de pessoas obedientes. Deus se agrada de pessoas que façam aquilo que ele manda. José nunca disse não. Se nós formos vermos na palavra, o pai mandava ele levar comida para os irmãos, ele ia. O pai mandava José fazer alguma coisa, José ia. O pai mandava até ele cuidar os irmãos, porque os irmãos eram tolos, os irmãos faziam coisa que não devia. José ia, mesmo sendo escarnecido, mesmo sendo humilhado pelos irmãos, mesmo eles tentando todo mal contra ele, José era obediente. Essa é a diferença de um filho obediente. Nós somos filhos de Deus. Quando Deus coloca um sonho, assim como colocou na vida de José, depois você vai para Gênesis 37, eu tô com pressa, porque o meu marido daqui a pouco chega, eu vou ir para a estrada, mas eu tinha que passar isso para você não desistir dos teus sonhos. Talvez você esteja enfrentando uma perseguição que nem José enfrentou, a Lamandará baixou. Talvez você esteja enfrentando uma luta que nem Davi enfrentou por causa de um sonho às vezes que nem é teu, é um sonho que Deus colocou para você. Jacó tinha um sonho, mas não era dele aquele sonho, era um sonho de Deus para a vida dele. E olha o que aconteceu com Jacó até o sonho se realizar. Deus colocou um sonho na vida de José e olha o que aconteceu. Não foi assim da noite para o dia. José foi perseguido dentro da própria casa. Tentaram matar José, tentaram enterrar o sonho de José quando lançaram ele naquela cova. Talvez estão tentando enterrar o teu sonho. Ah, mas eu falei aqui em casa, no meio dos meus familiares, até pro meu marido, que eu tinha um sonho de abrir o meu negócio próprio, todo mundo riu. Às vezes é assim, o próprio Deus permite que aqueles que estão do teu lado desacreditem de você para mostrar se realmente você crê nele, no Deus a qual te permitiu sonhar. Porque Deus, ele não vai colocar um sonho no seu coração, um sonho de almejar alguma coisa na sua vida, se ele não puder realizar, mas depende de mim e de você, irmãos. Deus faz muito além daquilo que eu possa sonhar ou imaginar. Eu tenho coisas na minha vida que eu nunca imaginei, mas Deus sabe que eu sempre quis, depois que eu me converti, fazer a vontade dele. Então ele realiza sonhos a qual eu nem imaginava na minha vida e nem sonhava. Mas tem sonhos meus a qual eu sonho, porque Deus permite a gente sonhar, que ainda eu não a realizei, mas eu apesar da minha idade, eu ainda creio que Deus pode realizar na minha vida, e eu tô correndo atrás, eu não tô de braços cruzados, eu não tô acomodada. Ah, Deus, ele permite eu sonhar, e assim como José, ele vai permitir que eu passe por luta, mas amanhã ou depois eu vou ser um governador que nem José, eu vou ser dona do meu próprio negócio, eu vou fazer mas se você não se movimentar, Deus, ele não vai descer do céu para fazer aquilo que você precisa fazer. Então tem coisas que Deus sonha, desculpa, tem coisas que Deus sonha para minha vida que não são meus sonhos, e ele vai arrumar um jeito de realizar, assim como ele fez com Jacó. Repito, Davi, ele nunca sonhou ser rei.
Davi estava lá no meio das malhadas, jogado no meio do campo, esquecido por a sua família. Davi estava lá sendo humilhado, Davi estava lá abandonado, mas Deus estava preparando Davi, porque Davi iria realizar um sonho que Deus tinha para a vida dele. Mas Davi, ele não sonhou ser rei. Davi, pelo que a Bíblia nos ensina, ele tinha vontade de ser um guerreiro que nem os irmãos, mas Davi nunca foi um guerreiro. Davi, ele foi aquele homem, sim, que tinha sangue nas mãos, porque ele dominava um exército. Depois que Deus o levantou, ele regeu um exército todo, ele foi rei, ele tinha pessoas a qual ele mandava, a qual ele orientava, mas Davi, ele sonhava quando ele era jovenzinho a ser que nem os irmãos estavam lá na frente de batalha, e Davi ia lá levar comida para eles e os irmãos humilhavam, mandavam ele sair de lá, voltar para o meio do campo, no meio das malhavas, mas só que Deus tinha um sonho na vida de Davi. Ele não imaginava o sonho de Deus na vida dele, mas Davi, ele teve que passar pelo processo. Então, irmãos, se você está passando por processos difíceis, repito, por perseguição, por humilhação, se alguém tenta matar o teu sonho, se alguém está tentando enterrar os teus sonhos, assim como José, tentaram jogar ele naquela cisterna para enterrar o sonho de José ali, mas Deus, quando tem propósito, Deus, quando tem sonhos na nossa vida, ele não vai permitir que o nosso sonho seja enterrado. Deus não permitiu que José morresse naquela cisterna. Deus fez com que passasse na hora uns mercadores para os irmãos venderem ele. Venderam como escravo. José foi humilhado, chicoteado. Um menino que foi criado no bom e no melhor. Muitas das vezes você está sendo humilhado. Talvez uma pessoa te vendeu. Não vendeu literalmente por umas moedas, mas te vendeu, te traiu, te humilhou, passou a perna em você, como se diz, puxou o teu tapete. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E isso tudo, lá na frente, você vai entender o porquê de tudo isso. Assim como José foi jogado numa cisterna, tentaram enterrar o sonho de José, foi vendido como escravo, humilhado, chicoteado. Depois, a mulher de Potifar inventou um falso contra a vida de José. José permaneceu fiel a Deus, obediente, acreditando no sonho dele, acreditando no sonho de Deus para a vida dele. Se manteve firme. Aonde Deus colocava José, José permanecia firme. José não se deixou levar pela circunstância. E hoje eu vejo irmãos e irmãs que no meio de uma situação difícil querem abandonar aquilo que Deus tem para sua vida. Continue firme, continue perseverando, continue alamandarabachou, continue perseverando. Tá doendo, continue. Tá sendo perseguido, continue. Tá sendo vendido, alamandarabachou, estão te vendendo, estão te trocando, estão te humilhando, estão te traindo, alamandarabachai. Foi alguém, sangue do teu próprio sangue, que te vendeu. Continue, porque o sonho de Deus é maior na sua vida do que aquilo que você possa imaginar. José continuou. Aonde Deus colocava José, seja lá como escravo, José continuava obediente, José não se corrompeu, José governava onde Deus colocava ele. Aonde Deus lançava José, Deus permitiu que José fosse vendido como escravo. Dentro da casa de Potifar, José honrou a Deus. Foi honesto, foi honrado, obediente. Obediência gera vitória. Obediência gera sonhos realizados. Obediência gera o melhor para minha e para sua vida. Continue sendo obediente à palavra. Continue
Continue perseverando em meio às lutas, em meio às adversidades. Continue firme. Tá doendo? Continue. Tá chorando? Continue. Tá sofrendo? Continue, irmãos. Irmãos, quando Deus tem um sonho, Ele vai permitir que nós sejamos moldados para aquilo que Ele tem lá na frente para nossa vida. Você acha que a vida desses grandes homens de Deus foi fácil? Olhe para a Bíblia. Jacó fugiu, Jacó teve tantas coisas e Deus deu um sonho enquanto ele estava fugindo, Deus deu um sonho enquanto ele deitou naquela pedra e Deus fez Jacó um homem assim, ó, que passou por gerações. José, repito, José foi perseguido dentro de casa, tentaram matar José, venderam ele, jogaram lá na cadeia por causa de um falso na vida dele. José permaneceu honrando a Deus, permaneceu confiando em Deus. Ele podia murmurar, ele podia retroceder, ele podia voltar atrás. Já que eu sou escravo, já que estão aqui me humilhando, já que me lançaram nessa cadeia, então vou me tornar igual esses homens que estão aqui, esses bandidos, esses ladrão, esses roubadores, vou me tornar igual eles. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Quantas pessoas porque estão dentro da igreja e teve uma perseguição, puxaram o teu tapete, a pessoa retrocedeu, voltou para trás, a pessoa tá pior do que quando Deus tirou lá das garras de Satanás. As pessoas estão comendo na mesa com Satanás, estão se juntando com os escarnecedores, estão se juntando com aqueles a qual Deus abomina. As pessoas estão retrocedendo por causa de uma luta. E essa luta só está na sua vida porque Deus tem propósito lá na frente, para você ter um legado, para você ter um testemunho, para você ter um currículo, irmão. Entenda isso. Como que você vai ser um grande pregador, uma grande pregadora? Como que Deus vai te usar lá, mandará baixou, se você não passar por nada, se na tua vida vai ser só maravilha, só flores? Não. Olhe para a palavra. José passou por tudo isso e ele honrou a Deus dentro da cadeia, dentro de tudo, até dentro da cisterna. José, ele honrou a Deus, ele não blasfemou, ele não xingou os irmãos, ele continuou firme até José realmente chegar aonde Deus queria que ele chegasse, porque olha, dentro da cadeia ele conheceu 2 homens, o copeiro e aquele outro padeiro de Faraó. Deus permitiu ele chegar dentro da cadeia, dentro do calabouço, por um falso da mulher de Potifar, para ele poder conhecer o copeiro e o padeiro. Aí ele pegou e falou e orientou aqueles homens que tiveram sonho lá dentro da cadeia. Você conhece a história. E aí os homens saíram, um morreu, o outro ficou lá dentro do palácio até que Deus deu um sonho também para Faraó. Olha como Deus é lindo. Tudo começa com um sonho e tudo acaba com um sonho. Deus colocou na mente de Faraó, naquela noite a qual Faraó não conseguia dormir, Deus colocou um sonho, e aí Faraó, ninguém conseguia interpretar aquele sonho, até que o copeiro lembrou daquele homem lá na cadeia que há anos atrás tinha interpretado o sonho dele e do padeiro. Olha só. Aí o homem se lembrou de José, mas Deus permitiu que até ali ele não lembrasse de José. Até ali Deus permitiu que ele não lembrasse de José e não falasse para Faraó, para no momento certo, no momento de Deus, ele lembrar. E aí mandaram chamar José, Faraó honrou José, José se tornou governador do Egito. Depois de Faraó, José era o homem mais importante que tinha da época. Aí você conhece a história, ele mandou chamar a família dele. Aliás, Deus permitiu que a família dele também estivesse lá passando fome e fosse até o Egito. E ali você conhece a história, até que ele se fez conhecer pelos irmãos, porque José,
Ele não era nem reconhecido pelos irmãos, porque José andou, José avançou, José cresceu, José Alamandara baixou, ele ficou diferente porque ele seguiu os sonhos de Deus. Tem pessoas que não mudam de lugar, que não são transformadas, que nem os irmãos de José. Os irmãos de José continuaram na mesmice, depois que eles fizeram tudo para José, que eles mentiram para o pai que José tinha sido morto por uma fera, eles continuaram na mesmice, eles não tiveram sonho, eles ficaram ali parados no mesmo lugar. Parados na mesmice, parados no mesmo lugar, na mesma vidinha. E hoje tem pessoas assim, que Deus tem sonho, mas a pessoa fica na mesmice, se acomoda, eles não saem do lugar. E José saiu de uma maneira difícil, foi, mas se não fosse daquela maneira, José não tinha crescido, José não tinha avançado. Os irmãos nem reconheceram José porque José estava diferente. Talvez hoje as pessoas nem te reconheçam, mas quem é aquela pessoa que antes, aquela pessoa se prostituía, antes aquela pessoa era uma mentirosa, antes aquela pessoa era uma pessoa que não tinha sonhos e hoje está estudando, vai ser uma doutora. Antes aquela pessoa vivia chorando, cabisbaixa, e hoje essa pessoa está num casamento feliz, hoje ela está se preparando para casar. Hoje, aquela que não sonhava nem a ter filho, hoje se tornou mãe. Irmãos, preste atenção. Não continue na mesmice. Sonhe e se deixe sonhar. Deus, ele vai além dos teus sonhos, mas você tem que permitir Deus agir na sua vida. Pare de murmurar, pare de reclamar só porque está acontecendo algo difícil, só porque a doença chegou, só porque o filho saiu dos caminhos do Senhor, só porque o marido ainda não está na igreja com você. Pare, continue sonhando, continue profetizando com a sua boca, continue falando dos sonhos que Deus colocou na sua vida. E se Deus não permitir, não fale, porque tem pessoas que até falam e os seus sonhos se realizam, mas tem sonhos que são abafados porque a gente fala demais. Tem sonhos que é só para mim e para Deus, tem sonhos que é só eu e Deus. Porque tem pessoas que você vai falar de algo que Deus colocou no teu coração, de algum sonho que você tem, de fazer uma faculdade, de abrir teu negócio, aí vem uma pessoa enviada dos infernos, como eu digo, e tenta matar o teu sonho. Ah, mas você não tem capacidade nenhuma, você não tem dinheiro para abrir a tua loja, você não tem dinheiro para estudar, você isso, você aquilo. Tem pessoas que são usadas pelo próprio inimigo para abafar o teu sonho, mas você precisa entender que Deus permite para ver se realmente você acredita naquilo que Ele colocou na sua vida. Então sonhe, se deixe sonhar, faça como José, faça como Davi. Faça quanto todos os heróis da Bíblia, a qual você conhece, que não eram ninguém, mas que Deus tornou aquele pequenino, aquele a qual ninguém dava nada, Deus transformou num homem grande, numa mulher grande. Olha Esther, uma menina que foi criada pelo tio, uma menina que foi criada sem pai, sem mãe, sem era nem beira, órfã, e uma menina a qual Deus colocou naquele palácio, colocou com um propósito, e ela não se deixou levar pela tristeza porque saiu de perto do tio, ela não se deixou. Você acha que Esther queria estar naquele palácio? Não. Esther não sonhou ser rainha, Esther não sonhou ir para aquele palácio e passar por tudo aquilo, por todo aquele processo, vamos dizer assim. Primeiro, perdeu os pais, pequena, foi morar num lugar a qual ela não conhecia, com um parente a qual ela nem imaginava, e ali ela foi crescendo, ouvindo as histórias de Deus através de um tio, através de alguém que foi colocado por Deus na vida dela. Era para ela ser uma menina desacreditada, uma menina
depressiva, uma menina que não tivesse sonho, mas Esther não. Quando o tio dela foi orientando ela foi ouvindo a voz do tio, que era um homem sábio, um homem de Deus, que eu digo que ele era a voz do Espírito Santo direcionando ela. Ela foi indo, até chegar no palácio, e através da vida de Esther, tudo aquilo aconteceu para que Esther estivesse no lugar certo, na hora certa, para salvar o seu povo. Tudo aquilo aconteceu com ela até a morte dos pais, para ela chegar até o palácio e ela ser aquela pessoa usada por Deus para libertar o povo dela, para livrar o povo dela. Toda uma nação iria ser morta se não fosse Esther. Então, hoje você está passando um choro, está passando uma perda, uma perseguição, porque Deus tem algo lá na frente para a sua vida. Então creia, irmãos, creia. Sonhe, se deixe sonhar, creia que essa dificuldade, que esse problema que você está enfrentando é algo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele só permite a situação difícil na nossa vida para nos testar e nos preparar para algo que virá amanhã, algo grande, algo maravilhoso, mas eu tenho que passar pelo processo, é um processo. É um processo isso que você está passando. Talvez você está chorando. Talvez você está sofrendo. A Bíblia fala sobre lá, né, em Salmos, sobre aqueles que com lágrimas semeiam, mas que voltam com os feixes, saltando de alegria. É em Salmos que fala sobre isso. Por quê? Por causa que às vezes a gente tem que semear com lágrimas. Um sonho às vezes é gerado, é semeado com lágrimas. É só olhar para a Bíblia, é só olhar para aqui, para José. É só olhar para Esther, é só olhar para Jacó, é só olhar para Davi. A vida deles não foi um mar de rosas. Davi, ele foi ungido rei com 17 anos, mas Davi só foi rei depois lá dos 30. Ele foi preparado. Davi foi perseguido, Saul quis matar ele, os irmãos perseguiam ele foi foragido, vivia nas cavernas, vivia lá no meio de um povo que ninguém acreditava. O exército de Davi foi levantado com homens a qual ninguém dava nada. Eram homens foragidos, fora da lei, a Bíblia fala. Mas Deus tinha um propósito, durou anos, mas ele tinha que ter um legado, ele tinha que estar firme para aquilo que Deus tinha para ele, até ele sentar no trono. Ele passou pelo processo. Há os processos que nós temos que passar. Seria fácil Deus me fazer uma promessa e com a varinha de condão acontecer? Não é assim. Não é assim, é só você olhar para a palavra, é só você meditar na palavra. Todos os homens de Deus tiveram processo. E você, se hoje está chorando, se você está semeando com choro, com lágrimas, creia que quando você voltar, quando você chegar no processo, você vai voltar saltando de alegria. Você vai voltar alegre, contente, e as pessoas vão dizer: eu não era aquela que vivia chorando, não era aquela que vivia lá cabisbaixa, não era aquela que andava buscando pelo filho e hoje está saltando de alegria, o filho está na igreja, está pregando, não era aquela que sofria no casamento e hoje o marido está lá junto com ela na igreja, não era aquela que o médico desenganou e hoje ela fala para todo mundo que Deus fez na vida dela ou dele, não era aquela que ninguém dava nada, mas hoje ela está lá louvando a Deus nos altares, não era aquele a qual era um nóia, a qual era um ladrão, um mentiroso e hoje é um grande pastor, um grande homem de Deus. Irmãos, entenda, o processo é necessário, mas a obediência é mais necessária. Ela mandará baixou, que nós venhamos ser filhos obedientes,
filhos da promessa. A promessa que Deus te fez lá atrás ainda está de pé. Talvez você ainda não chegou a colocar, a sentir, a viver, a enxergar essa promessa porque você desistiu no meio da caminhada. No meio do processo tem tantas pessoas desistindo, mas Deus me colocou até aqui hoje, aqui nesse momento, para te dizer que a promessa está de pé. Acaso há algo impossível para Deus? Não, a palavra é bem clara, não há nada impossível para Deus. Então creia que a promessa chegou hoje na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. A minha promessa chegou. Glória a Deus. Amém? Vamos terminar essa live, vamos orar. E que você venha a entender que é necessário processo para você alcançar a promessa. Escreva aí, é necessário processo para eu alcançar a minha promessa, aquilo que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pegue seu copo com água, sua garrafa d'água e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs que vão acessar essa live. Que o Senhor venha abençoar cada uma, que aquele que estava pensando em desistir venha entender que há um processo a qual o Senhor está preparando, Pai. Aquele que está cansado, que o Senhor venha dar força. Pai, eu abençoe e consagro essa peça de roupa, esse copo com água, que todo aquele que beber dessa água, que se está fraco, venha receber força, se estiver prostrado, que venha se erguer, se estiver acamado, que o Senhor venha curar, venha transformar, venha libertar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Beba da água. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Compartilhe essa live e creia que a promessa ainda está de pé, em nome de Jesus.